Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz e amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou um inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: meu filho amado, vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Eu vou levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Encontrando, me abraçou, me perdoou, hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, nesta segunda-feira, na Escola Vivencial do Movimento de Cursilhos da Cristandade, escola esta virtual em função da pandemia. Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Milton Antônio da Silva, mais conhecido como Miltinho no cursilho. Tenho 56 anos, sou solteiro, pai de uma filha de 14 anos, tenho como profissão cabeleireiro, mas sou agente político também, né? Já exerci algumas funções como vereador, secretário de saúde, de bem-estar, fui vice-prefeito e prefeito por 6 meses. Hoje eu vivo o meu 4º dia, né, em trabalhos com a igreja, né, e ao movimento de cursilhos também. Participo de algumas escolas vivenciais, não posso participar de todas em função da faculdade. Tenho um trabalho de pastoral carcerária na penitenciária do Vale do Itajaí, né, onde a gente tem um domingo para visitar os presos que estão na penitenciária. Então, aos domingos a gente faz esse trabalho junto com uma outra equipe. Ali a gente visita, leva o evangelho, conversa e podemos vivenciar muitas questões que mudaram a vida das pessoas lá dentro, né? E isso a gente vai ter a oportunidade, de repente, de conversar num outro dia. Mas a mensagem que eu fui convidado a trazer hoje é a mensagem de um pai rico em misericórdia. Para mim, esta é uma das mais belas parábolas contadas por Jesus Cristo. Mas antes de falar dela, eu gostaria de relembrar um pouquinho sobre o nosso primeiro dia, né? No nosso cursilho, quando nós fizemos. O meu eu fiz em 1996, mas eu lembro muito bem de uma das nossas primeiras mensagens, que foi um olhar sobre si mesmo. É olhar para dentro de nós e fazermos aquele filme, né, que todos vocês devem lembrar. E principalmente nesse momento agora, você vai dizer: nossa, realmente eu passei por isso, eu vivi isto, e foi importante, né, esta mensagem, como ela foi importante para abrir os nossos horizontes, para que a gente pudesse se olhar e se reconhecer. É importante a gente se reconhecer. Logo após ela, nós tivemos a mensagem dos encontros com Cristo. E ali foram tantos os encontros. Por exemplo, teve o encontro de Jesus com Madalena, teve os encontros de Jesus com a samaritana, teve os encontros de Jesus com Zaqueu,
com Pilatos, com Nicodemos, com o jovem rico e tantos outros encontros maravilhosos. Esses encontros, eles acontecem hoje. Acontece comigo, acontece contigo. Muitas vezes a gente não percebe, mas eles acontecem. E quando esses encontros acontecem e nós deixamos que a ação do Espírito Santo e que as palavras de Jesus entrem em nosso coração, a nossa vida se modifica. Mas hoje eu gostaria de trazer para você a mensagem de um Pai rico em misericórdia. Esse Pai que transborda o seu amor. Esse Pai que nos enche da sua graça. Esse Pai que nos perdoa. Esse Pai que é rico em misericórdia. E a palavra de hoje que eu vou trazer para vocês é esta. Eu gostaria de pegar a Bíblia aqui agora para nós podermos ler, né? E se você está em casa e está com a sua Bíblia aí, você pode abrir também. É lá em Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 e seguintes. Aleluia, 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 aleluia. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens dos porcos, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e bebemos, e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado,
e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhes explicou: voltou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que este teu filho voltou e gastou todos os teus bens com meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra, ela vem falar de um pai que tinha 2 filhos. E geralmente os filhos mais novos são assim meio sem ideias, né? Os mais velhos já acompanham mais os pais, na sua grande maioria. Mas essa história diz que esse pai tinha 2 filhos e que o filho mais novo veio e falou: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Porque eu não quero mais ficar aqui, eu não gosto mais desse lugar, eu quero viver a minha vida como fazem tantos hoje. Quantos jovens estão fora de casa? Quantos jovens se perderam como este jovem da parábola, que gastou tudo o que tinha, com festas, com meretrizes, com bebidas. Hoje não é diferente. Nós vemos aí tantas famílias dilaceradas com seus filhos, esposo, fora da casa, fora da família, porque se perderam no caminho para as drogas, para a prostituição, para o roubo, para a violência. Quando esse jovem pediu parte da herança que me cabe, dá-me a parte da herança que me cabe, aconteceu ali um rompimento com este pai. É a mesma coisa que dizer a esse pai: pai, para mim você está morto. Porque a gente só tem direito à herança depois da morte do pai. E esse jovem pediu enquanto seu pai estava vivo. É a mesma coisa de dizer: pai, para mim você está morto, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais viver aqui, eu quero viver a minha vida. E o pai simplesmente respeitou. Não questionou. Dividiu os bens entre eles, diz a palavra. Entre o filho mais novo e o filho mais velho. Eu acredito que esse pai tenha guardado a parte da herança do filho mais velho e entregou a do filho mais novo. E a palavra diz que alguns dias depois esse filho saiu e foi para um país distante. Foi embora para um país distante. Isso significa, ele se distanciou do pai. Nós, com o nosso pecado, nos distanciamos de Deus. Vamos para um país distante, longe de Deus. E a palavra ainda diz que este jovem gastou tudo o que tinha, dissipou os seus bens, gastou tudo o que tinha com festas, com meretrizes, com bebedeiras. Nós também, pelo pecado, gastamos tudo que Deus nos dá. A graça que Deus nos dá, nós gastamos com o pecado.
Com a vivência do pecado, nós vamos nos distanciando da graça de Deus. Cada vez mais vamos perdendo a graça de Deus. Assim foi com este jovem. Mas a palavra diz também que este jovem, depois de ter gasto tudo, naquela região onde ele estava, veio uma grande fome. E é assim que acontece também conosco. Quando nós entramos na vida de pecado, vai entrando dentro de nós um vazio tão grande. Algo que vai nos dilacerando, que vai nos destruindo, que vai nos colocando no fundo do poço. Aquele jovem, não tendo mais outra saída, teve que buscar serviço. E ele foi encontrar serviço num campo cuidando dos porcos. E a palavra diz que nem a lavagem dos porcos ele tinha direito de comer. Quantas pessoas nós vimos hoje todos os dias nas ruas, catando lixo, porque não têm o que comer, porque saíram de suas casas e não têm a coragem de voltar para suas casas. Assim foi a vida do jovem rico. Chegou no fundo do poço. Assim foi a vida daquele jovem que tinha um pai e que esse pai era rico. Portanto, esse filho era rico. Esse jovem era rico. Mas perdeu tudo por causa da ganância, por causa de querer a sua liberdade, sem entender que a maior liberdade vem de Deus. Não existe liberdade sem ser justo. Não existe liberdade sem justiça. E Deus é justo. Deus é misericórdia. Esse jovem, quando estava lá no fundo do poço, teve a oportunidade, e todos nós temos esta oportunidade também, teve a oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, de refletir a sua vida. E aí, naquele momento, vem no seu coração e na sua mente: na casa de meu pai, os servos comem do melhor. Tem pão para todos os servos. Significa tem alimento. E eu aqui, passando fome, vivendo esta situação, essa miséria, enquanto os servos do meu pai têm do melhor. Isso mostra que aquele pai era um pai que era misericordioso com os seus servos, com os seus empregados. Não os tinha como escravos. E o pecado faz de nós escravos. Escravos da bebida, escravos da droga, escravos da prostituição, escravos da pornografia, escravos de tantas outras coisas que o mundo nos oferece. Esse jovem, então, está ali, olhando para dentro de si mesmo e toma uma decisão. Vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer a ele que eu não sou digno de ser chamado mais de seu filho, mas que ele pode me tratar como um dos seus empregados, porque os empregados tinham tudo. Imagina o filho. Se os empregados tinham, imagina o filho, o que o pai não dá para esse filho. E ele então, uma das coisas mais importantes que eu acho nessa história é que ele se levantou. E assim nós também somos convidados a nos levantar, a sair daquela vida que nós estamos de pecado e voltarmos a caminho, à casa do Pai. Aquele jovem voltou, pôs-se a caminho. E a palavra diz que aquele pai esperava por esse filho. E eu imagino esse pai velho, sentado numa varanda, todos os dias a olhar para o horizonte esperando o seu filho. Eu não sei se foram 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos que esse filho levou para dissipar todos os bens do pai. Não sei.
Mas o mais importante de tudo, a palavra diz que esse pai esperava a volta do seu filho. E quando ele avista o filho que está voltando, todo esfarrapado, todo sujo, descalço, irreconhecível, não era mais aquele mesmo filho que tinha saído da sua casa um tempo atrás. Estava desfigurado. Esse pai, mesmo assim, reconhece o filho que está vindo. Não, esse é o meu filho que está voltando. E aí o que acontece, a palavra diz muito clara. Esse pai corre. E eu imagino esse pai levantando da sua cadeira, descendo as escadas e correndo no caminho que está vindo o filho. E a palavra diz, esse pai se joga e abraça esse filho e beija a sua face. Esse gesto é um gesto de misericórdia. É um gesto de misericórdia. Esse pai, ele não ousou questionar o filho. O filho tentou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e ali parou. O pai não deixou ele continuar. O pai simplesmente abraçou, beijou e trouxe para dentro de casa. Chamou os seus servos e disse, preparem um novilho gordo, tragam a melhor roupa, tragam um anel para pôr no seu dedo e sandálias para pôr nos seus pés. Isso significa o quê? Que o pai quis fazer uma festa, porque aquele filho tinha voltado. Assim é conosco. Quando nós saímos da nossa vida de pecado e voltamos para Deus, uma festa acontece nos céus, e eu imagino a alegria dos anjos, a alegria dos santos, a alegria de Deus quando nós voltamos. Assim foi com o jovem rico. E hoje, meus irmãos, eu quero dizer a você que, independente do nosso pecado, vamos buscar, através da confissão, esse retorno à casa do Pai. Teve também nessa história o jovem mais velho, que não gostou muito da volta do irmão. E nós muitas vezes julgamos o outro. Esse também julgou. E ele disse, poxa pai, eu estou aqui a vida inteira contigo, trabalhando na roça, cuidando das suas coisas, e você nunca sequer me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai então, cheio de amor e de misericórdia, diz assim, meu filho, tudo que é meu é teu. E assim é conosco, meus irmãos e irmãs. Deus fala para nós, meu filho, minha filha, tudo que é meu é teu. Basta você cuidar. E esse pai que trouxe seu filho de volta, hoje nos chama também para que nós possamos estar de volta com ele. Portanto, meus amigos, eu nesse momento gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho na penitenciária. Hoje, em função da pandemia, nós não estamos podendo visitar. Mas assim que passar tudo isso, nós retornaremos. Como eu falei lá no início, nós vamos aos domingos das 8 às 18 e atendemos 4 turmas durante esse período. O trabalho se dá da seguinte forma, pela evangelização do ambiente da penitenciária, né? E é muito bonito esse trabalho, muito gratificante, porque ele dá a condição da ação de Deus lá dentro. Eu só gostaria de contar um relato de um jovem chamado Juan Diego. O Juan Diego participou no nosso segundo encontro, quando iniciamos a pastoral, mas ele marcou muito a minha vida. Eu falava sobre o amor de Deus naquele dia. Lá na carta de 1 João, que fala sobre Deus é amor. E se Deus é amor, Deus é misericórdia. E no decorrer da mensagem, esse jovem pediu a palavra e disse, como é que você vem falar do amor de Deus
Se eu sou inimigo de Deus e Deus é meu inimigo, aquilo me deu um baque. E eu, na hora, não sabia o que dizer. Eu ouvi tudo que ele tinha para falar. Ele disse: como que você vem me falar de Deus e do seu amor, se eu perdi o meu pai com 5 anos de idade e a minha mãe também num acidente? E eu fui criado por outras pessoas e eu só conheci as coisas que me ofereceram. E o que me ofereceram foi a droga. E eu sou traficante. Ele encheu a boca para dizer que ele era traficante. E eu tenho nome de traficante. Até então eu não sabia o nome dele. Aí eu perguntei: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Juan Diego. Eu disse a ele: não, querido, você não tem nome de traficante, você não tem nome de bandido. E nem nasceu para isso. Você nasceu para a graça. E você tem nome de santo. Procure ver, e eu vou te trazer um livro, eu vou falar para você, se for necessário, sobre o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe com o índio Juan Diego. E falei para ele um pouco. Ele se emocionou com isso quando eu falei a ele que ele tinha nome de santo. E passou algumas horas ali com eles e continuei a mensagem. E no final, quando ele veio se despedir e todos vieram, ele perguntou: posso te dar um abraço? Eu disse: pode. E ele falou assim para mim, depois do abraço, e que eu acho que foi o abraço do Pai rico em misericórdia, que naquele momento abraçou ele. Não foi o Milton, foi o Pai rico em misericórdia. Ele olhou para mim e disse assim: não desista de nós. Eu olhei para ele e disse: não, eu não vou desistir, porque Deus não desiste de você. E ele chorou e foi para sua cela. Aquilo marcou muito a minha vida e me deu forças para que eu continuasse esse trabalho. Infelizmente, pela pandemia, nós não podemos estar lá. Mas esse é um testemunho que eu gostaria de dar a vocês da misericórdia de Deus. Deus age na condição onde nós estamos, no ambiente onde nós estamos. Deus age. Por isso, não perca a oportunidade de voltar para a casa do Pai. E também não perca a oportunidade de buscar outras almas, outras pessoas, outros irmãos que estão no fundo do poço. Trazer a proposta da misericórdia, da salvação, do perdão de Deus. Procure um sacerdote. Faça a sua confissão se você está em pecado e volte para a casa do Pai. Quero agradecer a você que me ouviu nesta noite. Perdoe-me se eu não consegui transmitir tudo aquilo que você gostaria de ouvir, ou que você precisava ouvir. Mas é o que está no meu coração e que o Espírito Santo me mandou trazer. Muito obrigado. Gratidão a Deus e gratidão a cada um de vocês por isto, por este momento. Me despeço aqui, pedindo que a graça de Deus se estenda sobre cada um de nós. Eu trouxe o meu livrinho do peregrino, né? Trouxe também do Papa Francisco a exortação apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual, né? Um livro importante para que nós tenhamos. Trouxe também a bula da proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia também, que o Papa Francisco, né, abriu as portas no Jubileu. E nós não podemos deixar de ter o livro do Movimento de Cursilhos da Cristandade, Ideias Fundamentais, né? Vamos agora, nesse momento, então, me despedindo de vocês, fazer o nosso agradecimento. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que todos os dias nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de Deus se estenda sobre cada um de nós, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu sou Cleusa Maria Feliciano, eu sou assistente social, sou de Camboriú, pertenço à paróquia Senhor Bom Jesus e fiz o meu cursilho em 1993. E como estamos comemorando 50 anos do movimento de cursilhos, eu faço parte dessa história já há 27 anos. Então, eu vivo o meu quarto dia participando das escolas vivenciais, das formações, das utreias, e nesse período todo que a gente frequenta o movimento cursilho, nós fizemos muitas amizades, encontramos verdadeiros amigos, e cada escola que participa, é mais um conhecimento que acrescentamos na nossa vida. E eu tenho vivido meu quarto dia evangelizando os ambientes, procurando ser fermento, sal e luz em todos os lugares onde eu convivo, dentro da minha comunidade, na minha família, com as minhas crianças da catequese, né? E a gente procura ser essa luz de Cristo em todos os lugares que a gente passa. E esse conhecimento que a gente adquire dentro do movimento cursilho, a gente quer que as outras pessoas também, conheçam. Então, nesses 50 anos da história do movimento cursilho, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento, adquirindo cada dia mais conhecimento e criando laços de amizades e fazendo a minha parte como cursilista, me tornando cada dia mais um cristão comprometido. E assim, eu agradeço a todas as pessoas que também fazem parte desse movimento e que a gente possa, cada dia mais, estar juntos e cada vez mais evangelizando os ambientes por onde nós passarmos. Loito Termes, engenheiro agrônomo, casado, 5 filhos, moro em Balneário Camboriú, pertenço à paróquia Santa Inês. Fiz o meu cursilho na Diocese de Pelotas em 1973. Tenho, portanto, 47 anos de cursilho. E aqui na nossa arquidiocese, que está completando esse ano 50 anos, eu comecei aqui no ano de 1976. Tenho, portanto, 44 anos. Quando eu concluí o meu cursilho, eu dei como testemunho o seguinte: a felicidade está em servir. E logo me dei conta que para servir eu precisava de formação. E até digo o seguinte: a formação afasta o medo que a pessoa tem de servir, de dar uma palestra, de participar. E com boa formação nós podemos cumprir o que pede a parábola do semeador, que é dar bons rendimentos. Nos ambientes familiares, de trabalho, de lazer e da igreja, eu tenho participado ativamente. Levei diversos candidatos da EPAGRE, desde engenheiro agrônomo pesquisadores até operário rural do campo, também agricultores que eu me relacionava, em Pelotas, professores da universidade, servidores da universidade e também pessoas de meu relacionamento aqui em Balneário Camboriú, Porto Belo. O rendimento para o movimento de cursilho eu tive a oportunidade de dar. Eu fui convidado a ser coordenador de setor, coordenador diocesano e coordenador regional em toda Santa Catarina. Essa camisa que eu estou usando foi a primeira camisa impressa, mandada confeccionar pelo Nelmo lá em Porto Belo, e que começou a circular aqui na nossa região. Então eu digo o seguinte: para conseguir essa participação, eu nunca me afastei de grupos, sempre estive participando de grupos. Comecei no Santa Inês,
Já lá na faculdade, saí do cursilho e formamos um grupo. Aqui em Balneário Camboriú, participei do Santa Inês. Chegamos à conclusão que a escola na época tinha pouca frequência porque havia poucos grupos. Fundamos o São Paulo e agora recentemente nos cursilhos nós pegávamos a ideia de formar grupo lá. E nós formamos um grupo junto com pessoas de Balneário, o grupo São Pedro recentemente, em 2014. Na Costa Rica, quando moramos lá, participamos de grupos de estudantes. Na Espanha, quando moramos lá, participamos de grupos de pessoas que fizeram o cursilho. Lá fizemos um cursilho de matrimônio, de casal, no caso. Pessoas que tinham feito o cursilho separado, depois eles eram chamados para fazer outra vez um cursilho, o casal junto. Eu acho que o cursilho tem muito também de ação coletiva. Aqui, por exemplo, no nosso setor, já são 30 os casais que receberam o sacramento do matrimônio no pós-cursilho. Pessoas desses 30 são do nosso relacionamento, alguns deles. Nos encontros de agrônomos, durante o período da EPAGRE, nós trabalhamos para melhorar a espiritualidade daquelas pessoas que conviviam conosco lá e do ambiente. Eu digo o seguinte, essa camisa foi lá no início e essa camisa é de hoje. Nós não podemos ficar parados, nós temos que trabalhar, atualizar. E digo que não podemos esperar momentos grandiosos para fazer uma ação do quarto dia. Aqui eu tenho um exemplo para dar a vocês, uma plantinha de tomate. Eu estou cuidando dessa plantinha, o João Isaac descobriu essas sementes germinadas numa terra que ganhamos aqui do Mazinho. E eu quero botar essa planta no terreno definitivo. Estou fazendo ela crescer aqui. Boto água todo dia, levo para o sol, evito que pegue muito vento e cuido dessa planta. Nosso quarto dia é assim, se nós cuidarmos, nós podemos fazer muito. Obrigado.